O eco da culpa. Meu nome é Manuel. Tenho 49 anos e vivo agora em uma solidão que eu mesmo busquei. A fazenda que encontrei na região de Bananal, no interior de São Paulo, era o refúgio que eu ansiava. Lá, eu acreditava que poderia me esconder do passado, daquilo que eu fiz, do erro irreparável que arrastou minha alma para o fundo do abismo. Uma decisão egoísta, impensada, que levou à morte de alguém que eu amava. Desde então, minha vida tem sido uma busca inútil por paz. Uma tentativa de apagar um fogo que não se apaga. Cheguei à fazenda após semanas de viagem, deixando para trás o que restava da minha vida, as memórias que se misturavam com os ventos úmidos do campo. A casa estava abandonada, velha e coberta de poeira. As janelas estavam empoeiradas e o cheiro de mofo se misturava com o aroma da terra úmida. A princípio, o silêncio parecia acolhedor. Eu era o único ali, e essa solidão era o que eu precisava para enterrar meu tormento. Mas não demorou para que o lugar me revelasse sua verdadeira face. Logo na primeira noite, as coisas começaram a acontecer. Nada grandioso ou espetacular, apenas pequenos detalhes que começaram a me incomodar. Uma cadeira que se movia sozinha. Eu poderia ter atribuído ao vento, à madeira velha, mas, no fundo, eu sabia que não era isso. No segundo dia, uma janela se abriu de repente enquanto eu estava em outro cômodo. A fechadura estava intacta e o ar estava estagnado. Mais tarde, o relógio da sala parou exatamente à meia-noite, como se estivesse me observando, desafiando minha resistência. No começo, tentei ignorar tudo. Afinal, não passava de cansaço, da minha mente perturbada que não conseguia deixar o passado para trás. Mas as noites seguintes trouxeram mais vozes, sussurros que vinham dos cantos escuros da casa. Eu não os escutava claramente, mas eram inconfundíveis. Como se houvesse alguém ali, mas ninguém se mostrava. Comecei a sentir como se o próprio lugar estivesse me vigiando, reagindo à minha presença. Tudo parecia impregnado de uma energia estranha, um mal que estava mais presente do que eu poderia perceber. Eu sabia que não estava sozinho. A casa estava viva de alguma forma, e algo mais além da minha própria culpa estava ali. À noite eu me recolhia no meu quarto, sentindo os olhos do lugar fixados em mim. Os sussurros se tornavam mais claros, mais urgentes. Mas o nome que ecoava, o nome que me atormentava, era o mesmo. O nome da pessoa que eu matei. Ela estava ali comigo observando-me. Ou talvez fosse minha própria mente, atormentando-me de maneira cruel. E então, em uma manhã cinza e abafada, encontrei uma carta envelhecida, escrita à mão. Estava em uma gaveta escondida, no escritório que nunca tinha aberto. A carta foi como um soco no estômago, pois ela continha tudo o que eu temia, tudo o que eu sabia, mas nunca quis encarar. Ela falava da morte de minha irmã, uma tragédia que eu causei com minha indecisão impulsiva. Não foi um acidente, como eu sempre tentei convencer a mim mesmo. Foi minha culpa. A carta detalhava como minha ação egoísta, meu desejo de escapar de uma situação difícil, levou à morte de alguém que eu amava mais do que a mim mesmo. A fazenda, como eu agora compreendia, era mais do que apenas um lugar. Ela estava marcada pelo mesmo erro, pela mesma tragédia. O mal que eu havia provocado na minha vida tinha despertado algo profundo na terra, algo que deveria ter ficado adormecido. E tudo o que acontecia comigo, cada manifestação, cada voz, era uma consequência disso. Era a minha culpa materializada, a maldição que eu carregava comigo. À medida que os dias passavam, minha percepção da realidade começou a se fragmentar. Eu já não sabia mais o que era real e o que não era. As sombras se alongavam pelos corredores, estendendo-se como se tivessem vontade própria. As portas batiam, as janelas se abriam sem motivo, e a cada passo eu sentia uma presença crescente, como se algo estivesse à espreita, esperando o momento certo para me devorar. Foi então que ela apareceu. À noite, no corredor escuro, eu a vi.
Era minha irmã, ou pelo menos a figura que agora tomava sua forma. Mas não era ela. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu rosto parecia distorcido pela dor. Ela não falava, mas sua presença era mais eloquente que qualquer palavra. Eu tentei fugir, mas a casa parecia se fechar ao meu redor, como um labirinto que não tinha fim. Cada corredor, cada sala que eu entrava, parecia mais um reflexo do meu tormento. Eu estava preso ali, em um ciclo interminável, vivendo a mesma dor, a mesma tragédia. Eu não podia mais fugir. A fazenda era agora minha prisão. Eu não estava mais correndo de mim mesmo. Eu era a própria maldição. Cada vez que os eventos se repetiam, cada vez que a morte de minha irmã se desenrolava diante de meus olhos, eu me tornava mais consciente da minha condenação. A cada noite, eu revivia a culpa, e a cada repetição, a dor se tornava mais intensa, mais insuportável. A última noite foi a mais aterradora de todas. Eu não conseguia mais distinguir entre minha mente e a realidade. A fazenda, com suas paredes envelhecidas e seus ecos de dor, tinha se tornado uma extensão de minha alma quebrada. Eu já não sabia mais o que era de fato real. Eu estava preso em um pesadelo, condenado a viver meu erro eternamente. Agora, eu sou apenas uma sombra, um eco de um homem que tentou fugir da culpa, mas que, no fim, não escapou. Minha irmã, ou o que sobrou dela, me observa de onde não posso vê-la. A fazenda é a minha prisão, e eu sou a maldição. A cada repetição, eu sou consumido pela dor, pela vergonha. Não há redenção para mim. Nunca haverá. Eu vivo minha condenação eternamente. A sombra na fazenda. O ano era 1949, e Ricardo trabalhava naquela fazenda, no coração do Mato Grosso fazia mais de 30 anos. O homem de 53 anos, de mãos calejadas e pele castigada pelo sol, sabia tudo sobre as plantações e o gado, mas havia um lugar na fazenda que até ele evitava: a velha casa principal. A fazenda era vasta, cercada por uma floresta fechada e trilhas esquecidas, e a casa antiga, construída com madeira escura e janelas eternamente empoeiradas, ficava isolada no alto de uma colina. Os outros trabalhadores a chamavam de a Casa das Sombras. Ninguém queria se aproximar, especialmente à noite. Histórias corriam entre os empregados, sussurradas em volta de fogueiras ou entre as ferramentas guardadas nos galpões. Diziam que era ali que o fazendeiro original, um homem cruel e de hábitos obscuros, morrera em circunstâncias inexplicáveis. E desde então, a casa havia se tornado um local de aparições e fenômenos que ninguém conseguia explicar. Ricardo nunca foi de acreditar em fantasmas. Trabalhava muito e dormia cedo, sem tempo para superstições. Mas naquela noite, tudo mudou. Naquela noite, Ricardo teve de ficar até tarde para cuidar de um bezerro doente. Quando terminou, passava da meia-noite, e o silêncio da fazenda era atormentador. Não se escutava nem os grilos. O céu estava encoberto, e a única luz vinha de sua lanterna, que mal iluminava o caminho de volta para o alojamento. Quando passou pela trilha próxima à Casa das Sombras, sentiu um sopro em seu ouvido. As histórias começaram a vir à mente, mas ele afastou os pensamentos, rindo de si mesmo. Besteira, resmungou. Então, antes que pudesse dar outro passo, ouviu uma risada alta e assustadora. Parou. O som parecia vir de dentro da casa. Seu coração acelerou. Contra o próprio instinto, ele apontou a lanterna em direção à porta de madeira velha e descascada. Uma leve brisa pareceu abrir a porta sozinha, e ele vislumbrou a escuridão do interior. Lá dentro, no que parecia ser o saguão, Ricardo viu uma silhueta, um homem alto, de chapéu e botas, olhando fixamente para ele. Era apenas uma sombra,
mas parecia tão real que Ricardo deu um passo para trás, tropeçando em uma pedra. A porta bateu com força, e o som ecoou por toda a fazenda. Ricardo, com o coração a mil, voltou-se e correu de volta ao alojamento, repetindo para si mesmo que não tinha visto nada, que tudo não passava de um truque da sua mente cansada. Nos dias que se seguiram, Ricardo tentou esquecer o ocorrido, mas os estranhos eventos apenas pioraram. Durante as madrugadas, ele ouvia vozes estranhas vindo da direção da casa. Outros trabalhadores também relataram sentir mãos tocarem seus ombros enquanto passavam por ali. Alguns viram vultos entre as árvores, como se alguém estivesse os observando de longe. A coisa tomou uma proporção ainda mais assustadora quando, certa manhã, Ricardo encontrou a palavra "saia", escrita na poeira de uma das janelas da casa. Aquilo o deixou apavorado. Quem teria feito aquilo? Nenhum dos outros homens ousaria se aproximar da casa, muito menos durante a noite. Inquieto e determinado a descobrir o que estava acontecendo, Ricardo decidiu que investigaria. No final de uma noite sem lua, ele pegou sua lanterna, rezou um Pai Nosso e caminhou decidido até a Casa das Sombras. Assim que cruzou a porta, o ar pareceu gelar. O ambiente era aterrorizante, com odor de madeira velha e algo podre. Ele ouviu uma voz, baixa e insistente, que parecia chamar seu nome. Ricardo, Ricardo. Ele iluminou o corredor estreito e viu, no final, uma porta entreaberta. Algo o atraía, e mesmo com o coração disparado, ele seguiu em frente. Ao entrar no quarto, a lanterna piscou e falhou, mergulhando-o na escuridão. Sentiu algo passar perto de seu rosto, um vento gélido, e quando seus olhos se ajustaram, viu um par de olhos brilhando no canto da sala. Ele ficou paralisado, observando a figura que se ergueu lentamente. Era o mesmo homem de chapéu, mas desta vez os traços de seu rosto estavam claros. Tinha uma expressão de ódio e raiva, e sua pele parecia pálida e cinzenta, como a de um cadáver. A figura avançou, e Ricardo gritou, recuando e batendo contra a parede. Naquela noite, os trabalhadores ouviram o grito de Ricardo ecoar pela fazenda. Quando foram procurá-lo, encontraram a casa vazia e as janelas quebradas. Os moradores locais dizem que desde aquela noite, outra sombra foi adicionada à Casa das Sombras. Um homem de chapéu e botas, acompanhado de uma figura mais baixa, que parece vagar pelos corredores, sussurrando o nome de Ricardo. E, quando perguntam aos trabalhadores da fazenda sobre a Casa das Sombras, eles apenas recomendam que ninguém passe perto dela, especialmente depois da meia-noite. Os segredos da Fazenda Tapajós. Meu nome é Josué, e essa é a história que nunca ousei compartilhar. Nasci e cresci em uma pequena fazenda chamada Tapajós, incrustada na vastidão da floresta amazônica. Em 1935, quando tudo aconteceu, eu tinha 27 anos. Embora soubesse que nossa terra guardava segredos, jamais poderia imaginar o horror que se desdobraria. Era uma noite abafada de novembro, por volta das 23 horas. O vento uivava, e a floresta ao redor da fazenda parecia mais viva do que nunca. Meu pai sempre dizia que os espíritos da floresta não eram algo com que devíamos brincar. Ele contou histórias de um ritual antigo realizado pelos povos indígenas que habitavam aquela região muito antes de nós chegarmos. Diziam que o ritual visava proteger a terra, mas que algo deu errado, deixando o mal preso ali. Eu nunca levei essas histórias a sério até aquela noite. Naquele dia eu estava sozinho. Minha esposa Maria tinha ido visitar os pais em um vilarejo próximo, e o silêncio era esmagador. Por volta da meia-noite, enquanto fechava a janela do quarto, ouvi um som que parecia um choro vindo da floresta. Era um lamento baixo, quase humano. Peguei meu lampião e fui olhar.
À medida que me aproximava da margem da floresta, o ar ficava mais pesado. O som parecia se multiplicar, vindo de todas as direções. Foi quando avistei à luz do lampião um círculo de pedras coberto por símbolos que eu nunca tinha visto antes. No centro, havia uma boneca de madeira, com olhos de pedra brilhando na escuridão. Eu sabia que era parte do ritual que meu pai mencionava, mas algo nela parecia errado. Decidi voltar para casa, mas a floresta não me deixou sair. Podia ouvir passos atrás de mim, mesmo que eu sabia estar sozinho. A cada vez que olho por cima do ombro, só via a escuridão. Quando cheguei à porta da fazenda, o relógio marcava 1h da manhã. Fechei a porta com força e me virei. Lá estava ela, uma boneca. Ela não estava onde a deixei. Agora, eu estava preocupado. Meu sangue gelou. Pensei em me livrar dela, mas um instinto primal me paralisou. Quando tentei ignorar, ouvi vozes chamando meu nome. A luz do lampião tremeluziu, e as paredes da casa começaram a ranger. Ao amanhecer, corri até o velho Vicente, o ancião da vila próxima. Ele confirmou que eu tinha uma fazenda construída em terras consagradas por um ritual que aprisionava um espírito maligno, conhecido como Anhangá. Diziam que qualquer perturbação no círculo de pedras libertaria sua fúria. Você trouxe uma boneca para casa, Josué. Ela está em você agora, disse Vicente com uma calma que me enervou. Voltei para a fazenda. Eu preciso resolver aquilo. Coloquei a boneca em um saco e caminhei de volta ao círculo de pedras, agora mais sinistro do que antes. O céu escureceu rapidamente e a floresta ficou completamente silenciosa. No momento em que depositei a boneca no círculo, senti uma força me empurrar. As vozes voltaram, desta vez ensurdecedoras, gritando em uma língua que eu não conseguia entender. Vi vultos ao redor das árvores, olhos me observando. Naquela noite, perdi completamente a noção do tempo. Acordei ao lado do círculo, o corpo coberto de cortes e marcas. A boneca havia sumido. Quando voltei para a fazenda, ela estava de volta à mesa da cozinha, intacta, como se nada tivesse acontecido. Desde então, não consigo dormir. A cada noite, às 3h da madrugada, ouço passos no corredor. Quando eu me atrevo a abrir a porta, vejo apenas a escuridão. Algo que me observa. Algo espera. Hoje, enquanto escrevo isso, percebo que talvez nunca escape. O Anhangá não quer minha morte. Ele quer algo mais. Algo que eu ainda não entendi. O que começou como uma simples curiosidade se tornou meu tormento eterno. E a fazenda Tapajós? Ela continua lá, esperando por sua próxima vítima. A Fazenda dos Ecos. Eu nunca imaginei que um simples regresso à fazenda de minha infância pudesse ser o começo de um pesadelo sem fim. Sempre pensei que após os anos longe daquele lugar, o tempo e a distância apagariam qualquer vestígio daquilo que me assombrava. Mas quando a carta chegou trazendo-me de volta, sabia que havia algo em minha vida que não estava resolvido. A fazenda, localizada no interior do Paraná, sempre foi cercada de mistérios. Era um lugar isolado, longe de qualquer outra moradia, cercado por vastos campos e pela densa mata que parecia sempre esconder algo em suas sombras. Eu, Felipe Andrade, cresci ali. A infância foi marcada pela solidão e pelas histórias que minha mãe me contava sobre a fazenda e seus antigos habitantes. Nunca entendi o que ela queria dizer com isso, até que um dia ela desapareceu. E com ela, a paz da nossa casa. A fazenda foi herdada por mim após sua morte, mas quando decidi retornar, a sensação de algo errado estava no ar. Eu poderia sentir, como um pressentimento que tomava conta do meu ser.
O vento sibilava nas árvores e as paredes rangiam com o peso de segredos esquecidos. Minha casa estava como eu lembrava, velha, com os móveis cobertos por lençóis empoeirados e o cheiro de madeira apodrecendo nas frestas. Mas mesmo com a aparência de abandono, algo estava ali. Algo observando. Quando cheguei já era noite. O luar iluminava a fazenda, mas as sombras se estendiam de maneira quase irreconhecível. O vento, agora mais forte, fazia as árvores balançarem e produziam sons estranhos, como se algo as tocasse de dentro. Decidi não ligar a luz, temendo que isso fosse deixar os sons mais intensos. Resolvi olhar os arredores, como sempre fazia quando criança, mas não da mesma forma. Eu senti a presença de algo que não deveria estar ali. A cada passo, o ar ficava mais gelado, e eu podia ouvir o som de passos atrás de mim, mas ao me virar, não tinha nada. As sombras pareciam se mover sozinhas. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não estava sozinho. Cada vez que um ruído se fazia presente, os meus sentidos se aguçavam e o medo tomava conta de mim. Não demorei muito a perceber que não se tratava de simples ruídos ou ventos. Algo estava se manifestando. Quando entrei na sala principal, a velha lareira onde sempre se queimava madeira ainda estava coberta de cinzas, mas as cinzas estavam mexendo. Fui até o canto e percebi que um vulto escuro passava pela janela. Não era uma pessoa, ou pelo menos não parecia ser. À medida que as noites passavam, mais estranhos eram os sons que ouvimos. Os animais da fazenda, que sempre tinham sido tão numerosos, começaram a desaparecer. As galinhas, os porcos e até os cachorros sumiram sem deixar rastro. Eu me perguntava o que estava acontecendo. Era um mero delírio causado pelo abandono da fazenda, ou se algo mais estava de fato se arrastando pelas sombras. Eu estava no limite, com a cabeça fervilhando de pensamentos, quando ouvi uma noite um grito. Não era humano, mas possuía uma melodia de dor e sofrimento. Corri em direção ao som, tentando entender de onde vinha, até que cheguei ao celeiro. Ao abrir a porta, um arrepio percorreu minha espinha. Dentro não havia nada além do cheiro de carne podre e do antigo feno coberto de poeira. Mas nas paredes, gravados com algo que eu não conseguia identificar, estavam símbolos estranhos. Algo que parecia se mover, como se a própria madeira da casa estivesse viva. Eu sabia que a fazenda estava amaldiçoada. Sabia que havia algo ali, aguardando o momento certo para me consumir. Mas não sabia o que era ou como podia lidar com isso. Uma noite, quando tentei descansar, ouvi um sussurro em meu ouvido. Era uma voz baixa e quase inaudível, mas que se repetia, insistente. Você não deveria ter voltado. O frio na minha pele era insuportável, e eu sabia que estava sendo observado. Mas o que mais me aterrorizou foi que, enquanto o medo tomava conta de meu corpo, uma sombra passou por mim. Uma figura alta e esquelética, com os olhos de um vermelho intenso que pareciam penetrar minha alma. Gritei, mas a única coisa que saiu da minha boca foi um sussurro. Nos dias que se seguiram, mais aparições começaram a ocorrer. As vozes ficaram mais claras, os vultos mais definidos e os sons mais insuportáveis. Como uma invasão do além, as paredes da casa começaram a emitir rangidos, e uma sensação de desespero tomou conta de todos os cômodos. O pior de tudo foi que, quando olhei para o espelho da casa, não era mais eu que estava refletido, mas uma versão de mim mesmo com os olhos escuros, como se estivesse à procura de algo perdido, ou como se já estivesse morto. Aquela fazenda não me pertencia mais. Eu estava sendo consumido pelo seu mal.
e ao olhar pela janela, vi algo que jamais poderia esquecer. Uma linha de figuras sombrias, de várias formas, todas se aproximando. E eu sabia que elas estavam ali para me levar de volta, para onde as sombras pertencem. Os dias começaram a se arrastar lentamente, como se o tempo em si estivesse sendo consumido pela presença da fazenda. A cada amanhecer, o sol parecia lutar para atravessar o denso manto de nuvens que cobria o céu, e o ar ficava mais pesado, como se estivesse saturado de algo insuportável. Minha mente, já desgastada pela falta de sono e pelo medo crescente, começava a se perder, como se eu estivesse afundando em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu tentava agir com normalidade, mas sabia que não havia mais normalidade ali. Naquelas primeiras noites, decidi explorar as partes da casa que nunca tinha visitado com frequência. O antigo porão era um dos lugares que sempre me causou calafrios. Minha mãe, sempre cuidadosa e protetora, jamais me deixou descer para aquela parte da casa. Ela dizia que o lugar estava carregado e que deveria ser evitado. No entanto, com o medo se tornando uma presença constante e opressora, decidi desafiar essa advertência. Desci pelas escadas rangentes e, assim que meus pés tocaram o último degrau, fui envolvido por um ar gelado, como se a própria terra abaixo da casa estivesse congelada. O ambiente estava imerso em uma escuridão densa, e o único som que podia ouvir era o batimento do meu próprio coração. Respirei fundo e avancei, iluminando o caminho com uma lanterna trêmula. Foi então que vi as marcas. Na parede de concreto, símbolos estranhos, como se algo tivesse sido desenhado com sangue. Olhei mais de perto e percebi que alguns dos desenhos estavam se movendo, se retorcendo, como se vivessem. Algo dentro de mim gritou para sair dali, mas meus pés estavam presos ao chão. Eu não conseguia me mover. O medo me paralisava. De repente, uma sombra passou à minha frente. Não havia som algum, mas eu podia senti-la. Algo estava se aproximando de mim, algo que estava em busca de algo mais do que minha presença. Olhei ao redor e percebi que o porão estava mudando. As paredes pareciam se esticar, o teto se fechando e a temperatura caía ainda mais. Senti uma mão gelada tocar meu ombro, e sem pensar, me virei rapidamente com o coração disparado. Não havia ninguém ali. Porém, algo ainda estava comigo. O som de uma respiração pesada, quase inumana, cortava o ar. A lanterna piscou, e por um breve momento vi uma figura atrás de mim, com os olhos brilhando em um vermelho intenso, como se o próprio fogo da morte estivesse queimando em sua essência. Gritei e corri de volta para a escada, subindo rapidamente, até que a porta do porão se fechou atrás de mim com um estrondo. O som da respiração parecia seguir-me, ecoando em minha mente, até que finalmente me vi de volta no interior da casa. Minhas mãos estavam tremendo e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Não conseguia mais negar o óbvio. A fazenda estava viva e seu mal estava se manifestando de maneiras que eu não podia compreender. Naquela noite, eu não consegui dormir. A cada ruído, cada estalo, eu me sentia sendo observado. A sombra que havia visto no porão parecia seguir-me pela casa e eu sabia que não estava mais sozinho. Algo estava em busca de mim, algo que não iria descansar até me possuir por completo. No outro dia, resolvi procurar por respostas. Fui até o antigo celeiro, onde minha mãe sempre me dizia que o mal estava presente. Lá, encontrei mais símbolos, mais marcas. E no centro do celeiro, uma cadeira velha, encostada em um canto. Sentado nela, uma figura imóvel. Olhos escuros, como os meus haviam visto no espelho. Era como se eu estivesse diante de uma versão distorcida de mim mesmo. Uma versão que estava além da morte. Uma versão que já havia sido consumida pela escuridão da fazenda. O ar ao redor da cadeira parecia pulsar com uma energia escura e densa. A cada passo que eu dava em direção à figura, algo dentro de mim gritava para parar, mas minha curiosidade e o medo me impeliam a continuar.
Quando cheguei mais perto, a figura se levantou lentamente, e pude ouvir, com uma clareza arrepiante, as palavras que haviam sido sussurradas para mim. Você não deveria ter voltado. Fui tomado por um medo paralisante, mas antes que pudesse dar mais um passo, o vento, como se fosse uma força invisível, me empurrou para trás. Eu caí no chão, e no momento em que olhei para cima a figura não estava mais lá. Mas a sensação de sua presença permaneceu, forte e opressiva, como se estivesse me observando em cada movimento. O que quer que estivesse na fazenda agora, não era algo que pudesse ser confrontado ou explicado. Eu sabia que a única saída seria partir, mas o que me deixava apreensivo era saber que, se eu fugisse, a fazenda e seus horrores me seguiriam. Os dias passaram, e a cada noite o terror se intensificava. A casa se tornava mais sombria, e as sombras pareciam engolir a luz, fazendo-me questionar a própria sanidade. Estava claro que a fazenda não me deixaria ir embora, e que o que quer que estivesse lá não era algo que poderia ser contido ou exorcizado. Eu estava à mercê daquela presença. Na última noite em que estive na fazenda, ouvi uma última vez o grito, agora mais próximo. Eu sabia o que era. Sabia que não havia mais escapatória. Quando olhei pela janela, vi as figuras se aproximando, com olhos vermelhos, e soube que a fazenda finalmente me havia consumido. O mistério da Fazenda dos Cedros. Era 1973, e a Fazenda dos Cedros era conhecida tanto por sua prosperidade, quanto por suas histórias macabras. Localizada em uma região isolada do interior de Minas Gerais, a fazenda fora construída há mais de um século e passara de geração em geração até chegar às mãos do atual dono, o Sr. Arlindo. A família não morava ali, preferindo a segurança da cidade, mas a fazenda era cuidada pelo capataz Jorge, um homem de 47 anos, conhecido pela sua seriedade e coragem. Até aquela noite. A fazenda estava mergulhada em histórias sinistras. Diziam que o antigo dono, um homem chamado Seu Honório, praticava rituais estranhos em noites de lua cheia. Na época, a fazenda era temida pelos moradores, que evitavam o lugar e alertavam para nunca passar perto após o pôr do sol. Conta-se que, em uma noite, Seu Honório desapareceu. A família nunca falou sobre o assunto, e a fazenda ficou abandonada por anos, até que o Sr. Arlindo a herdou. Jorge, o capataz, não ligava para essas histórias, homem prático. Ele achava que lendas eram apenas desculpas para assustar os mais supersticiosos. Mas tudo mudou na noite de 18 de agosto, quando Jorge se viu sozinho na fazenda, cuidando das plantações e do gado, como fazia todas as noites. Passava da meia-noite, e Jorge acabava de revisar o estábulo. Ao sair para fechar o portão principal, notou uma figura ao longe, perto do antigo casarão. Estranhou, pois ninguém deveria estar ali, ainda mais àquela hora. Pensou ser algum invasor e pegou sua lanterna e o facão. Caminhou na direção da figura, mas ao se aproximar, ela simplesmente desapareceu. Arrepiado, Jorge acelerou o passo, mas não conseguiu esquecer o que viu. Uma silhueta, alta e encurvada, parecendo usar um chapéu. Sentiu o coração disparar, mas afastou o medo rindo de si mesmo. Mas naquela mesma noite, começou a ouvir sons estranhos vindo do casarão. Eram sussurros baixos, como se alguém estivesse rezando. O som vinha do salão principal, um lugar que evitava desde que ouvira as histórias sobre os rituais do antigo dono. Decidiu entrar e verificar, iluminando o chão de tábuas escuras com sua lanterna, mas não encontrou nada. Só o silêncio e o eco de seus passos. Uma manhã, encontrou marcas de cinzas no chão do estábulo, dispostas em formato de um círculo. Lembrou-se das histórias de Seu Honório e de seus rituais, e começou a sentir que algo o observava. O ponto alto aconteceu em uma noite sem lua. Jorge estava fechando o celeiro quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu,
A poucos metros de distância, a figura de um homem de rosto desfigurado, com olhos vazios e um sorriso macabro, parado no mesmo lugar onde havia visto a silhueta dias antes. Desta vez, a figura não desapareceu. Ela deu um passo à frente. Jorge recuou, tropeçando, mas a figura o seguia, agora murmurando palavras incompreensíveis. Ele reconheceu fragmentos de orações antigas e, em pânico, correu até sua casa, trancando-se por dentro. O murmúrio continuou, agora vindo de todas as direções. Nos dias que se seguiram, Jorge adoeceu, como se algo sugasse sua energia. Era fraco, assombrado pelos sussurros e pelas visões daquele homem de olhos vazios. Um dia, enquanto tentava dormir, ouviu a porta de sua casa se abrir lentamente. Tentou se levantar, mas seu corpo não respondeu. A figura de chapéu estava ali, parada na entrada, como se fosse parte da própria escuridão. Ao amanhecer, encontraram a casa vazia. Jorge havia desaparecido sem deixar rastros. Os trabalhadores acreditavam que ele havia sido levado pelo espírito de seu Honório, que ainda buscava companhia para seus rituais macabros. Até hoje, os moradores locais dizem que, em noites de agosto, quando o vento sopra pelas árvores ao redor do casarão, é possível ouvir o sussurro de Jorge, preso na fazenda dos cedros, andando sem rumo, assombrado pela sombra que o perseguiu